Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 4.7, exercício número 24. Vamos ao enunciado. Encontre a área do maior retângulo que pode ser inscrito na elipse x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Bom, para começar, vou começar fazendo a representação da elipse, que é a limitação do nosso problema. Então, vou representar aqui o eixo y, o eixo x. Bom, o centro da nossa elipse, como não tem nenhum valor sendo subtraído ou somado aqui com x e nem aqui com y, o centro da elipse é 0, 0. A partir do centro, a gente precisa dos valores dos semi-eixos. Pega o que está dividindo aqui o x, o semi-eixo em x vai ser mais ou menos a. Tira a raiz quadrada desse termo. Então, eu vou marcar aqui menos a mais a. E o semi-eixo para y, tira a raiz desse termo, fica mais ou menos b. Então, eu vou vir aqui e vou marcar mais b menos b. Então, com os 4 vértices determinados, a gente pode traçar a elipse, sendo que ela tem a equação x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Após ter representado a elipse, o que a gente quer encontrar é a área do maior retângulo que pode ser inscrito nessa elipse. Então, vou vir aqui e vou representar um retângulo, tá? E eu quero saber qual é a maior área. Para facilitar, eu vou colocar essa medida aqui como medida x e essa medida aqui como medida y. Então, se eu chamei aqui um semi-eixo de x, um pedaço de x, um pedaço de y, a medida total da base é 2x, a medida total da altura do retângulo é y. Então, a área, agora a gente pode escrever ela em função de x e y, como sendo 2x, que é a base, vezes a altura, 2y. Então, temos aí 4xy. Então, a função a ser otimizada é a área, só que está em função de duas variáveis, de x e de y. Qual a restrição? O que está restringindo esse retângulo? O que está restringindo é a elipse. Então, a partir da restrição, eu vou isolar o y na equação, teremos y² igual. Esse b² vai multiplicar, 1 já estava lá, e esse termo antes do b multiplicar, ele passou lá negativo. Tá? Isolando o y, a gente pega só a parte positiva, não existe medida negativa para medida de área, então fica a raiz quadrada positiva de b², 1 menos x² sobre a². Aqui, como multiplica, pode simplificar a raiz com o quadrado, então y pode ser escrito como b raiz quadrada, não precisa do parênteses, aqui 1 menos x² sobre a². Então, agora temos aí o y em função de x, então reescrevemos a área como sendo 4 vezes x, vezes o y, que é b raiz² de 1 menos x² sobre a². Agora que temos aí a área em função de uma variável só, a gente faz a primeira derivada para encontrar os pontos críticos. Então, aqui temos uma multiplicação de funções, então vamos separar como primeira função, como segunda função para fazer a derivada pela regra do produto. Então, a regra do produto diz, deriva a primeira função, derivada de 4xb dá 4b, copia a segunda função, raiz² de 1 menos x² sobre a². Mais, copia a primeira função, 4xb,
e deriva a segunda função. Aqui eu tenho que usar a regra da cadeia porque tem uma função composta. Derivada da raiz quadrada, primeiro, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, ou seja, tudo que está lá dentro. 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Vezes a derivada de dentro. A derivada de 1 é 0 e a derivada de menos x quadrado sobre a quadrado é menos 2x sobre a quadrado. Então, simplificando, podemos escrever que a linha é 4b vezes a raiz quadrada de 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Aí aqui esse 2 simplifica com 2, esse menos com mais fica menos. Aí aqui fica 4b, x vezes x fica x quadrado, dividido por a quadrado, vezes a raiz de 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Tendo a primeira derivada, a gente iguala a zero para achar os pontos críticos. Então, podemos reescrever 4b raiz quadrada de 1 menos x quadrado sobre a quadrado igual 4b x quadrado sobre a quadrado raiz quadrada de 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Simplificando, a gente pode aí cortar o 4b, que está multiplicando dos dois lados. Aí, esse termo todo a gente passa multiplicando para cá. Aí, a gente vai ter a quadrado, raiz vezes raiz, sobra só o que está dentro da raiz. Então, fica 1 menos x quadrado sobre a quadrado, igual a x quadrado do outro lado. Aqui faz a distributiva, a quadrado vezes 1 dá a quadrado, aqui a quadrado corta com a quadrado, sobra menos x quadrado, igual a x quadrado. A quadrado é igual a 2x quadrado, esse termo passa somando, então temos que x quadrado é igual a quadrado sobre 2. X vai ser igual, passaria para lá mais ou menos a raiz, mas não podemos ter medida negativa, então ficamos só com a parte positiva da raiz quadrada de a quadrado sobre 2. Aí então aqui temos a raiz de 2, que é a condição aí de x, né? E se quisermos racionalizar, raiz de 2 vezes raiz de 2, aí ficamos com a raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, esse é o x, podemos aí perceber que é um ponto de máximo, né? Lembrando que o x vai variar de 0 aqui até no máximo a, que seria a medida aí do semi-eixo da elipse, portanto, ali temos que isso é máximo. Com o valor de x, a gente acha o valor de y, que é b, raiz quadrada de 1 menos 1 sobre a quadrado, né, vezes o x quadrado, que a gente encontrou como aí, podemos pegar aqui, ó, que já está isolado, para não precisar elevar o quadrado aqui, x quadrado é igual a a quadrado sobre 2. Esse a quadrado corta com esse a quadrado, vamos ter b, 1 menos meio, da raiz de meio, que é igual a b, raiz de 1 é 1, e fica sobre raiz de 2. Racionalizando também, fica b raiz de 2 em cima, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Só que o que ele pede é encontre a área, não as medidas. Então, como eu quero achar a maior área é 4 vezes o x é a raiz de 2 sobre 2, vezes o y, que é b raiz de 2 sobre 2. 2 vezes 2 dá 4, então corta com esse daqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, então vamos ter 2ab. Essa é a maior área que pode ser inscrita dentro dessa elipse, maior área do retângulo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!